Esta é Grace Roloff. Em 13 de julho de 2024, a jovem de 20 anos estava descendo o Half Dome no Parque Nacional de Yosemite com seu pai, Jonathan, quando o céu de repente se abriu e o granito sob seus pés ficou liso como vidro. Num instante, ela estava ao lado dele descendo do cume. No segundo seguinte, ela estava escorregando por uma queda de 120 metros, sem nada para se segurar. Jonathan correu desesperadamente atrás dela, implorando para que ela ficasse com ele. Ei, eu estou aqui. Eu te amo. Ouça minha voz. Eu não vou te deixar. O que aconteceu com Grace é um pesadelo que nenhum pai deveria ter que passar. E deixa eu te dizer uma coisa. Ela não é a única. Hoje vamos olhar para 6 tragédias que os parques culparam os trilheiros. Mas, como você vai ver, a verdade é muito mais suspeita. E preste muita atenção na história 5. É a que me tirou o sono à noite, porque prova que, por 15 anos, o Serviço Nacional de Parques tinha uma solução de $6 para impedir as mortes, e escolheu não usá-la. Bem-vindo ao Extreme. Às 17h30 do dia 14 de setembro de 2015, os guarda-parques de Zion corriam freneticamente em direção à entrada do Keyhole Canyon, ao lado da rodovia. O céu estava preto. O radar meteorológico indicava uma grande tempestade, despejando muita água nas montanhas acima deles. Quando chegaram, viram 3 caminhantes sem fôlego e em pânico, gritando e implorando para que eles entrassem. Esses caminhantes haviam passado por um grupo de 7 pessoas ainda lá dentro, mas já era tarde para entrar, pois o cânion já rugia com a água da enchente. As pessoas lá não eram um grupo de turistas imprudentes. Esse era o grupo de trilheiros de Valência. O líder deles, Steve Arthur, era um sargento de polícia veterano com 21 anos de experiência. Sua esposa, Linda, era uma pesquisadora meticulosa. Eles retiraram as permissões para o cânion no dia anterior. Naquela manhã, 7 pessoas participaram de aula sobre segurança em canionismo e riscos de enchentes repentinas. Eles estavam fazendo tudo conforme o manual. Por volta da 1h, eles conferiram a previsão do tempo pela última vez. O relatório indicava 40% de chance de chuva, mas o céu acima de Zion estava de um azul brilhante e enganoso. Não havia sinal de chuva. Eles foram até a entrada do cânion esperando o tempo bom. A entrada do Canyon Keyhole fica em um recuo na estrada, a cerca de 3 quilômetros do posto de guarda, parques mais próximo. Não há sinal de celular aqui, nem portão ou guarda florestal de plantão, o que significa que não há como avisar as pessoas que já estão lá dentro. Então não havia como saber que às 14h22, enquanto se preparavam, o Serviço Nacional de Meteorologia já havia emitido alerta de enchente repentina para o cânion onde iam entrar. De volta ao centro de visitantes, os guardas florestais até pararam de entregar permissões e eles não faziam ideia. Por volta das 15h30, os 7 excursionistas entraram no cânion. O Canyon Keyhole é basicamente um túnel sem teto. Não dá para subir esse cânion a pé. Para vencer os desníveis íngremes, precisaram rapelar. Isso é só uma forma sofisticada de dizer que amarraram uma corda numa pedra para descer penhascos. Para um grupo tão experiente, essa era para ser uma viagem divertida e rotineira, onde eles desceriam por algumas cordas, nadariam por algumas poças d'água e sairiam pela saída no final da trilha para encontrar o carro. O detalhe é que esse cânion é um caminho sem volta. Depois que você usa aquela corda para descer um penhasco de 9 metros, você puxa a corda para baixo para poder usá-la de novo. Depois que a corda está nas suas mãos, a parede atrás de você vira um penhasco liso e vertical, impossível de escalar. Você não pode voltar. Você já está preso a esse caminho. Sua única saída da montanha é continuar seguindo em frente até chegar ao final. E naquele dia em particular, não havia fim. 1h16 depois, as enchentes repentinas que tinham levado os guardas do parque a fechar o cânion transformaram o cânion em uma banheira sem saída. Em apenas 15 minutos, o fluxo de água naquele cânion passou de um riacho tranquilo, pelo qual você podia
caminhar para uma torrente furiosa, forte o suficiente para mover pedras enormes. No seu auge, o rio estava se movendo 48 vezes mais rápido do que quando eles desceram de rapel. E não era só água, era uma parede de lama, pedras e árvores, tudo passando por um espaço tão estreito quanto um corredor. Quando a água finalmente baixou, as equipes de busca entraram no cânion e encontraram um cenário de destruição total. As paredes do cânion foram completamente varridas pela força da enchente. Dentro das partes mais estreitas da fenda, eles encontraram o equipamento do grupo e mochilas rasgadas em pedaços e enroscadas em galhos de árvores a 6 metros do chão. Foi até essa altura que a água subiu. Nos 4 dias seguintes, 60 pessoas participaram das buscas, totalizando mais de 1.000 horas de procura. A maioria deles nem estava mais no cânion. A água era tão forte que os levou por quilômetros através das rochas e até o trecho aberto do rio. O último corpo, de Linda Arthur, foi encontrado a 8 quilômetros rio abaixo. Nenhuma pessoa do grupo saiu viva. Esta é a última foto que temos deles. Ela foi tirada no topo do cânion pouco antes de começarem a descida. Quando famílias e jornalistas perguntaram ao Serviço Nacional de Parques por que não havia um guarda florestal no início da trilha para barrá-los pessoalmente e fazê-los voltar após o aviso, o NPS fez o que as instituições fazem de melhor. Eles anunciaram uma apuração. Eles formaram uma comissão de revisão. Disseram que especialistas devem se reunir até o fim de novembro. Eles falaram sobre a possibilidade de restringir o acesso ao cânion, exigir avaliações de habilidades e implementar programas de educação aprimorados. Isso foi em 2015. Nenhum relatório público final desse painel de revisão jamais foi divulgado. Mas aqui está, como você sabe, como o Serviço Nacional de Parques enxerga a própria responsabilidade. Ao ser questionado se o sistema de permissões deveria tê-los protegido, o superintendente do parque admitiu que ele foi criado para proteger a natureza, não necessariamente as pessoas. 7 pessoas pagaram a taxa, 7 pessoas tinham permissões válidas, 7 pessoas foram avisadas sobre o risco e confiaram no sistema para ampará-las caso algo desse errado. O sistema não tinha ninguém na porta. Apesar de trágica, essa história não foi a que me tirou o sono entre as da lista. Essa vem depois. Agora, seguimos 35 quilômetros ao norte até o Half Dome, no Parque Nacional de Yosemite, e uma pergunta que o Serviço Nacional de Parques nunca respondeu completamente. Milhares de pessoas fazem essa caminhada até a Paredão Rochoso todos os anos. Em uma manhã clara, com o vale se espalhando abaixo de você, é uma das coisas mais bonitas que você verá na vida. Mas, para chegar ao topo, você precisa sobreviver aos últimos 120 metros. É uma parede de granito quase vertical. Sua única segurança são 2 cabos de metal presos na rocha e tábuas finas de madeira para os seus pés. Grace Roloff, de 20 anos, estava lá para aproveitar a vista, em 13 de julho de 2024. Ela nem deveria estar lá. Ela e o pai passaram anos tentando conseguir uma autorização, até que finalmente ganharam a loteria diária do parque, que limita o público a apenas algumas centenas de pessoas por dia. Eles achavam que eram os sortudos. Naquele dia, Grace e o pai dela, Jonathan, chegaram ao topo por volta das 15 horas. Mas quando começaram a apreciar a vista, o céu escureceu. Tempestade de verão se aproximava. Na maioria dos pontos turísticos dos Estados Unidos, isso só quer dizer que você vai se molhar um pouco, voltando para o carro. No Half Dome, isso significa algo pior. Eles começam a descida na chuva. A chuva martelava o granito e as tábuas firmes e sólidas. Na Half Dome, aquelas tábuas de madeira em que você pisa estão espaçadas a cada 3 metros. Entre essas tábuas, não há nada além de rocha lisa. Grace estava usando tênis de trilha novinhos. Ela os comprou especialmente para a viagem, confiando que a borracha nova a manteria segura. Solas novas que ainda não foram amaciadas podem ser mais escorregadias em rochas molhadas.
Quando ela pisou no vão entre duas tábuas, seus pés de repente escorregaram. Ela olhou para o pai e disse as últimas palavras que você ouviria dela. Pai, meus sapatos estão muito escorregadios. Jonathan se esticou para estabilizá-la, sem saber que já era tarde demais. Num momento ela estava aqui. No momento seguinte, Grace escorregou de repente bem no topo da montanha e despencou mais de 60 metros morro abaixo, batendo a cabeça várias vezes nas pedras. Ela caiu na base, com um som que seu pai nunca vai esquecer. Jonathan praticamente voou penhasco abaixo, discando 911 e gritando na chuva. Grace, eu estou aqui. Eu não vou te deixar. Eu te amo. Mas já era tarde demais. Grace Roloff faleceu naquela tarde, 13 de julho de 2024. Causa da morte: fratura grave na cabeça durante a queda. Após descer da montanha, Jonathan contatou o Serviço Nacional de Parques. Ele queria uma declaração, um reconhecimento, qualquer coisa. O parque não respondeu. Não podia responder, porque então teria que responder a uma pergunta que todo incidente no Half Dome levantou. Em países de toda a Europa, trilhas exatamente como a Half Dome usam o que é chamado de sistema via ferrata. Isso é uma forma sofisticada de dizer uma corda de segurança. É uma corda curta que você prende ao cabo acima de você. Se você escorregar, a corda te segura. Você para. Você não cai. Da mesma forma que o cinto de segurança impede você de atravessar o para-brisa, esse aqui deve impedir você de cair centenas ou milhares de pés. Mas se você acessar a página oficial de segurança do Half Dome, do NPS, o que vai ver é uma recomendação para botas com bom suporte para o tornozelo e luvas com boa aderência nos cabos. É só isso. A palavra arnês não aparece nenhuma vez. Não há sugestão, nem sequer uma frase. Reconhece que existe um sistema que poderia impedir que um escorregão se tornasse uma queda de 300 pés. Nada. E fica pior. Trilheiros que já estiveram nesses cabos relatam que guardas florestais pedem para deixarem o equipamento de segurança em casa. Segundo a justificativa, cabos e postes não foram feitos para suportar o carga de retenção de uma queda. Não existe nenhuma política escrita do NPS que diga isso, mas, quando a página oficial de segurança não tem espaço para uma única frase sobre equipamentos que poderiam evitar que uma queda se torne fatal, a omissão diz tudo. Grace Roloff não foi a primeira. Pelo menos 25 pessoas perderam a vida nesse trecho final de rocha, e a maioria delas caiu exatamente do mesmo lugar. Desde 2005, houve 15 mortes confirmadas nos próprios cabos. De acordo com estudos sobre sistemas de cabos semelhantes, mais de 2/3 dessas mortes foram causadas por um fator simples, a ausência de equipamentos de segurança. Em outras palavras, pelo menos 2/3 dessas pessoas ainda estariam vivas hoje se estivessem usando um simples arnês de segurança. Aviso rápido: todo mês eu faço um vídeo exclusivo para o Patreon. Os avisos estavam lá. Você não verá isso em outro lugar. Se isso faz seu estilo, os links estão na descrição. Se você acha que essa omissão deliberada de ajuda se limita às políticas, pense de novo. Porque no Grand Canyon, a omissão não é só de equipamentos, é algo muito pior. O Grand Canyon é uma das 7 maravilhas naturais do mundo. Também é, entre os meses de junho e agosto, um dos lugares mais perigosos dos Estados Unidos para se fazer uma caminhada. O sol fica diretamente acima. O verdadeiro assassino é o calor radiante. As enormes paredes de pedra do Grand Canyon absorvem o sol o dia todo e irradiam esse calor de volta como um forno de convecção. A temperatura no fundo desse cânion já chegou a 49 graus Celsius. Em um dia típico de verão, fica um pouco acima dos 38 graus Celsius. O corpo humano funciona a 37 graus Celsius. Então, o que acontece quando uma mulher de 53 anos de Hudson, Ohio, faz uma trilha de vários dias e a temperatura no fundo do cânion chega a 46 graus Celsius? Conheça Michelle Meader. Ela era professora na St. Mary's Catholic School, em Hudson, Ohio. Colegas e pais a descreviam como carinhosa, sempre sorridente
e sempre paciente, o oposto de alguém que gosta de correr riscos. No dia 19 de junho de 2021, Michelle decidiu enfrentar o Grand Canyon com um grupo de 5 amigos em uma viagem de mochilão de vários dias. Ela tinha as permissões e tudo o que precisava. Essa era uma mulher que fez tudo certo. Mas no meio do canyon, o calor começou a afetá-la. Bem ali, na frente dos amigos, Michelle ficou desorientada. Nós não sabemos exatamente por quê. Pode ter sido insolação. Talvez ela tenha bebido menos água do que os outros. Com 46 graus, poderia até ter sido o coração dela. Sabemos que, em certo momento, ela estava caminhando com seu grupo. No momento seguinte, ela começou a cambalear. Depois, caiu no chão, completamente inconsciente. O grupo dela teve que tomar uma decisão difícil. Eles estavam a 900 metros de profundidade no canyon, sem sombra alguma. Subir de volta era quase fisicamente impossível. Descer levaria tempo demais. Os amigos dela fizeram o possível. 3 amigos dela seguiram pelo canyon em busca de ajuda. Felizmente, eles encontraram outro grupo com um telefone via satélite e pediram ajuda imediatamente. Os pedidos de socorro deles chegaram ao Serviço Nacional de Parques por volta das 13h15. Os guardas florestais só responderam no dia seguinte. Pense nisso por um segundo. Uma mulher está inconsciente no fundo do Grand Canyon e seus amigos pediram ajuda. E a agência responsável por aquele canyon, a mesma que cobrava a entrada, emitia as permissões e administrava cada centímetro daquela trilha, não conseguiu chegar até ela por quase 24 horas. Quando a ajuda chegou, já era tarde demais. Michelle Rose Metter foi oficialmente declarada morta em 20 de junho de 2021. Aqui embaixo está o que o Serviço Nacional de Parques divulgou em seu comunicado após sua morte. Esteja ciente de que os esforços do Serviço Nacional de Parques para ajudar os caminhantes podem sofrer atrasos durante os meses de verão devido ao número limitado de funcionários, à quantidade de chamados de resgate, aos requisitos de segurança dos funcionários e à capacidade limitada de voo de helicópteros durante períodos de calor extremo. Esse parágrafo é a política escrita e distribuída após cada funeral. Ela existe porque toda a equipe de busca e resgate preventivo do Grand Canyon é composta por apenas 7 guardas sazonais e um supervisor em tempo integral. Para um canyon que recebe mais de 6 milhões de visitantes todos os anos, pelo amor de Deus, isso é um guarda para cada 850 mil visitantes. E o parque já fechou a trilha durante calor extremo? Um porta-voz do Serviço Nacional de Parques já foi questionado sobre isso. Ela respondeu: isso teria grande impacto nos nossos operadores comerciais no parque. Operadores comerciais? Michelle Metter precisava de um guarda florestal, um helicóptero, uma resposta antes do anoitecer. O que ela recebeu foi um parágrafo pré-fabricado de um sistema que a cozinhou num calor de 46 graus, porque enviar mais recursos para salvá-la simplesmente não era bom para os negócios. Embora a ajuda definitivamente teria evitado algumas tragédias, algumas estão completamente fora de alcance e, infelizmente, totalmente evitáveis. Porque se você tivesse olhado para o Norris Geyser Basin no Parque Nacional de Yellowstone em 7 de junho de 2016, você teria ficado quase de queixo caído com o que estava vendo. Você teria visto 2 jovens entrando às escondidas em uma zona termal restrita, onde o chão sob eles era tão fino quanto uma bolacha sobre água fervente. Você teria visto eles pararem na beira de uma pequena poça cinza, borbulhante e sibilante, tão turva que mal dava para ver 2,5 centímetros abaixo da superfície. E você teria visto um deles se agachar para olhar mais de perto. O nome da pessoa era Colin Scott. Ele tinha 23 anos e era um excelente graduado em psicologia pela Pacific University, no Oregon. Ele deveria começar seu doutorado naquele outono. Ele e sua irmã, Sable, estão em uma viagem de formatura e com vontade de um pouco de aventura. Então eles foram para Yellowstone procurando um lugar para entrar e relaxar. Mas Yellowstone não é um spa. É uma área vulcânica. As águas são quentes,
ácidas e frequentemente atingem temperaturas que nenhuma escala pode medir. E diferente de alguns parques, onde os limites são apenas sugestões, Yellowstone deixa muito claro que não se brinca com essas águas. Há placas e regulamentos federais em cada saída das passarelas, proibindo explicitamente os visitantes de saírem do caminho. Por volta das 13h30 daquela tarde, Colin e Sable leram as placas e, mesmo assim, passaram por elas. Os dois caminharam cerca de 200 metros para dentro da área termal mais quente e volátil de Yellowstone, no Norris Geyser Basin. Toda essa área era restrita e especificamente proibida para visitantes. Colin estava usando chinelos. Colin se ajoelhou à beira de uma pequena piscina termal ácida, com 2 metros de comprimento e 3 de profundidade, para checar a temperatura. O chão era de cascalho molhado e escorregadio. Em questão de segundos, ele escorregou e caiu dentro, e imediatamente seu corpo entrou em choque. Nessa temperatura, a pele humana começa a se decompor em segundos. A temperatura da água na piscina foi registrada em 212 graus Fahrenheit, o máximo que o termômetro podia registrar. A temperatura real pode ter sido ainda mais alta. Sable imediatamente tentou puxá-lo para fora e acabou sofrendo ferimentos leves também. Não havia mais nada que ela pudesse fazer. Então, ela correu de volta para o posto de guarda, Parques mais próximo, em busca de ajuda. Mas quando a equipe de busca e resgate chegou naquela noite, eles só conseguiam ver partes de Colin na superfície e um colar com cruz repousando sobre seu rosto. Ele realmente se foi. Depois de horas tentando recuperar seu corpo, os guarda-parques deixaram a recuperação para o dia seguinte. O terreno termal ao redor da piscina era instável demais e a escuridão caía rapidamente. Quando eles voltaram às 8 da manhã seguinte, não restava nada. O calor e o ácido o haviam dissolvido completamente durante a noite. Sua carteira e 2 chinelos derretidos foram as únicas coisas recuperadas. Agora, aqui está uma pergunta que gostaria que você considerasse. Yellowstone emitiu mais de 63 mil advertências por violações nas trilhas em 2023, mas aplicou apenas uma fração delas. As pessoas ignoram as placas todos os dias e saem impunes. O parque tem alguma responsabilidade pela diferença entre as regras divulgadas e as que realmente consegue fazer cumprir? A política oficial do NPS afirma que, no fim, os visitantes são responsáveis por sua própria segurança. Collins aprendeu isso da pior forma. Se é útil ou prejudicial aplicar rigorosamente as regras do parque, deixo para você decidir. O que eu sei é que em Angel's Landing, no Parque Nacional de Zion, existe um grande problema que não tem nada a ver com a teimosia de nenhum escalador. Esta formação de arenito, de 450 metros, que se ergue diretamente do chão do cânion, é uma das trilhas mais famosas dos Estados Unidos e, em um dia claro, é realmente um dos lugares mais espetaculares onde um ser humano pode estar. Em 8 de junho de 2007, Barry Goldstein estava aqui para admirar uma das melhores trilhas dos Estados Unidos. Barry, aos 53 anos, era um anestesiologista obcecado por escalada. Uma das maiores alegrias da vida dele era sentir a energia do exercício. E um dos maiores medos dele era o dia em que fisicamente não conseguiria mais fazer isso. Naquele dia, Barry havia chegado ao topo e estava descendo a trilha com a família quando aconteceu. Em um momento, ele seguia alegremente seu caminho. No momento seguinte, ele inexplicavelmente caiu cerca de 300 metros no cânion. Uma testemunha ocular que o viu cair disse que era um despenhadeiro íngreme. Não houve segunda chance quando ele caiu. O parque fechou Angel's Landing por um breve momento, após a morte de Barry, e reabriu no mesmo dia à tarde. E pelos próximos 15 anos, as mortes continuaram acontecendo. Somente entre 2017 e 2021, 5 pessoas caíram e morreram nessa única trilha. Em abril de 2022, Zion finalmente introduziu um sistema de permissões. Oficialmente, eles disseram que era para reduzir a lotação. Mas olhe os números. Antes da permissão, não era raro ver 200 pessoas espremidas em uma
estreita saliência de arenito com um despenhadeiro de 300 metros de cada lado. Depois, eles adicionaram uma taxa de $6 para a loteria e colocaram um guarda florestal no Scout Lookout. O resultado é que, até 2026, não houve nenhum relato de pessoas caindo na trilha. Absolutamente nenhum. Me faz pensar, se $6 e um guarda florestal podem impedir que pessoas morram, isso significa que, todos os anos em que o NPS deixou essa trilha sem um guarda, havia uma solução disponível que simplesmente não foi usada? Isso não é um problema de recursos. Isso é uma escolha de priorizar o acesso irrestrito em vez da vida humana. E a escolha em Zion não é a única decisão estranha que o NPS tomaria, porque, em 23 de agosto de 2009, o Parque Nacional de Acadia, no Maine, estava vivendo o que parecia ser um domingo perfeito. O céu estava de um azul intenso e claro, e o ar cheirava a sal e pinho. Para as 10.000 pessoas que haviam se reunido na orla da Ocean Drive naquela manhã, era o final ideal para o verão. Entre eles estavam Peter e Sandra Axelrod. Peter, de 55 anos, e Sandra, de 51, estavam lá com sua única filha, uma menina de 7 anos, chamada Cleo Dayun Axelrod, adotada da Coreia quando tinha apenas 4 meses de idade. Cleo era tudo para seus pais. Eles estavam em pé sobre as enormes rochas de granito a cerca de 180 metros de um famoso ponto turístico chamado Thunder Hole, a 18 metros do penhasco e a 6 metros acima do agitado Atlântico. A centenas de quilômetros no mar, um furacão girava. Enquanto o céu no Maine estava ensolarado, a tempestade empurrava ondas enormes e pesadas em direção à costa. O parque ativou alerta máximo de segurança. Eles fecharam a praia próxima e as plataformas de observação, colocaram barricadas e placas de aviso. Mobilizaram 50 funcionários do parque em 3 quilômetros de costa, com guardas andando pelas pedras e pedindo que as pessoas recuassem. Mas o oceano não segue regras. Ele opera em ciclos de ondulação, como chamam os cientistas. Você pode assistir 50 ondas atingirem a costa a uma altura segura de 3 metros e acreditar que entende o limite. Mas a cada poucos minutos, várias ondulações podem se juntar em uma única parede de água, que é 2 vezes maior e carrega 10 vezes a força das ondas anteriores. Às 11h53, enquanto os Axelrods estavam a 18 metros para o interior, chegou uma onda totalmente diferente de todas as outras. Era uma parede sólida de água verde que ignorou a elevação de 6 metros das rochas e, em vez disso, avançou para a direita, onde Axelrod e os outros estavam. Em um instante, 7 pessoas foram arrastadas do granito para o Atlântico. Peter e sua filha foram pegos bem no meio disso. A guarda costeira partiu imediatamente de uma base próxima. A água era um caos de espuma e rochas. Eles encontraram Peter Axelrod depois que ele passou 70 minutos lutando para se manter à tona na água gelada. Mas Cleo não estava mais lá. A busca continuou por 3 horas. Um helicóptero com imagem térmica detectou a assinatura de calor de uma menina de 7 anos a cerca de 800 metros do local inicial. Era a Cleo. A onda a levou até lá. A RCP foi tentada brevemente, mas não havia necessidade. Ela se foi? A pergunta é óbvia. Se o parque sabia da ressaca de furacão e havia 50 funcionários no local, por que permitiram que uma menina de 7 anos ficasse em área onde poderia ser atingida por uma onda? Ao serem questionadas, as autoridades do parque deram a mesma resposta institucional comum em tragédias em parques nacionais. A única forma de tornar o parque totalmente seguro seria proibir seu uso, evitando assim qualquer ferimento ou fatalidade. Em outras palavras, nós te avisamos e depois que cumprimos essa formalidade, a responsabilidade não é mais nossa. É a desculpa institucional definitiva. A visão do Serviço Nacional de Parques é que o dever deles termina na própria placa de aviso. Onde isso termina? Em que ponto a taxa que você pagou e a autorização que você tinha criam uma obrigação que vai além de uma placa de aviso e um comunicado à imprensa?
Não tenho uma resposta clara. E você? Me conte nos comentários. Mas as administrações dos parques nem sempre são os culpados. Essa lenda do Free Solo passou 30 anos escalando sem corda. Um dia, ele decide ignorar o único sinal que seu corpo está desesperadamente enviando. Esta é a história aterrorizante dos minutos finais de John Becker.